Olá a todos, queria começar hoje uma nova etapa no nosso canal, no canal Haroldo Doria, que é falando sobre algumas resenhas de livros. Não só livros de literatura, de romance, de ficção, mas também livros técnicos. O primeiro livro que eu selecionei foi de um autor muito querido, foi um dos autores que mais me inspiraram, desde a parte de leitura quanto na escrita, e eu estou falando de Jorge Amado, o baiano Jorge Amado. O livro que eu estou trazendo dele é este aqui, Tenda dos Milagres. Um livro que foi escrito em 1969, ou seja, em pleno momento político da ditadura muito forte. E Jorge Amado sempre foi uma pessoa ligada a partido de esquerda, etc. E ele tem uma linha, em alguma parte dos escritos dele, uma linha de mostrar para seus leitores uma visão do nosso país, da diferença de classes e do racismo que imperava e impera ainda hoje, né? Porque na introdução do livro já tem uma descrição de um relatório policial sobre Pedro Arcanjo, e ele transforma, provavelmente ele transforma esse Pedro Arcanjo no seu personagem principal. Agora veja, o interessante é que como ele quer ressaltar, quer mostrar a diferença das classes, mas sobretudo ele quer mostrar a questão do racismo, ele constrói dentro daquele mundo do Pelourinho, aquele mundo que ele conhece muito bem, porque ele morou ali perto, né, perto da Fundação Casa Jorge Amado, tem um local onde foi a residência dele por um tempo, e ali ele desenvolve uma luta onde na ladeira Taboão, onde está essa Tenda dos Milagres, tem esse personagem Pedro Arcanjo, que ali faz daquele ambiente da Tenda dos Milagres, que não é nada mais, nada menos do que um espaço, uma oficina que existia ali, que tinha um amigo dele chamado Nilo Argolo, que se tornou um gráfico, uma pessoa que trabalha com impressão de livros, de folhetos, etc. Mas ele era, sobretudo, uma pessoa que riscava milagres, como diz Jorge Amado. Era um riscador de milagres. O que significa isso? Uma pessoa chegava lá dizendo que aconteceu um determinado milagre atribuído ao Senhor do Bonfim, a um orixá, o que fosse, e ali ele fazia um desenho e transformava aquela pintura, num quadro e vendia para a pessoa. Então era chamada de Tenda dos Milagres porque fazia essas gravuras, essas pinturas a partir de milagres que as pessoas demandavam. Enfim, esse Pedro Arcanjo era, antes de mais nada, uma pessoa do povo. Uma pessoa que tinha um relacionamento fantástico com todo mundo, tinha uma penetração nos terreiros, eram os olhos de Xangô, é chamado de os olhos de Xangô, ele foi batizado, né, como olho de Xangô. Pedro Arcanjo, ele tinha uma vida que penetrava em dois ambientes simultaneamente. Um ambiente era aquele do povo, onde ele estava inserido ali no Pelourinho, e ali tinha o terreiro, tinha todas as casas, os bares, as casas das prostitutas, e ele era aquele que penetrava, que cantava, estava junto com os poetas, com os jornalistas, etc. Ele tinha um ambiente ali na região do Pelourinho, Ladeira Taboão, Pelourinho, etc. E trabalhava como bedel no Terreiro de Jesus, porque ali existia a faculdade de medicina e ele era um auxiliar de um daqueles catedráticos. Pois bem, a guerra ela se instala a partir de um catedrático chamado Nilo Argolo, era um professor da área de medicina, e ele era a favor, ele defendia a teoria do arianismo, ou seja, as raças puras que deviam prevalecer, enquanto essa mestiçagem deveria estar ou expurgada, né, colocada em um determinado local, ou ser devolvida até para seus países de origem. Então ele defendia essa teoria. E o que aconteceu com Pedro Arcanjo? Pedro Arcanjo, ele tinha toda a vivência daquele ambiente,
da formação das raças que aconteceu em Salvador, e ele fez disso um trabalho também intelectual. Ou seja, a experiência dele trouxe para as letras, e era um cara autodidata, ele lia sem precisar de professores, não tinha nenhuma dificuldade com línguas estrangeiras, também aprendia isso. E ele então se dedicou a escrever alguns livros que mostravam justamente a tese contrária. Ele publicou então 3 livretos, e o que acontece? Um desses livros cai justamente na Universidade dos Estados Unidos, e tem um grande cientista social que olha esse livro, lê e se apaixona com a teoria que está ali descrita. Então, eu estou contando essa história toda, mas na verdade a narrativa que Jorge Amado faz é super interessante. E sobre esse aspecto eu queria então enfatizar. Porque ele pega 3 narradores diferentes. Um narrador é anônimo, é o próprio autor que está ali escrevendo, que no caso é Jorge Amado, está contando a história. Um segundo narrador é Fausto Pena, que é o poeta que vai escrever a pedido da imprensa sobre quem é Pedro Arcanjo. E o terceiro narrador é o próprio Fausto Pena, que fala dele e a relação dele com essa obra que ele está escrevendo. Ou seja, ele mistura essas 3 narrativas diferentes, e também ele faz uma viagem do passado para o presente constantemente. Então uma parte da história é contada no passado, na época de Pedro Arcanjo, que está ali por volta de 1920, vai até 1930 por ali, e porque Pedro Arcanjo morre em 1943. E a outra parte, no outro momento do tempo, é 1968, quando justamente vão comemorar o centenário do nascimento de Pedro Arcanjo. Então esse jogo da narrativa, do tempo, e também com essa peculiaridade que tem Jorge Amado, de cada parágrafo ele inserir um personagem novo, e não só insere um personagem novo, como ele dá nome e sobrenome a esse personagem. Então é uma abundância de personagem impressionante. Isso torna a obra, no meu ponto de vista, fantástica. Então, essa edição daqui é uma edição da Record de 1981. Eu tenho a coleção que foi me dada com muito carinho, eu tenho muito apreço por essa coleção de Jorge Amado, mas o livro está disponível também pela Companhia das Letras atualmente, e eu vou deixar também um link aqui para vocês terem acesso ao filme e à minissérie de Tenda dos Milagres. Incrível que o livro foi lançado, ele escreveu em 69, Jorge Amado escreveu em 69, foi lançado em 1970, e em 1977 já tinha gente lá no Pelourinho fazendo um filme sobre Tenda dos Milagres. Então foi uma explosão incrível na venda desse livro. Por que então eu selecionei esse livro? Porque nós estamos vivendo um período muito apropriado agora, com todas essas questões do racismo que está bastante aflorada, com a nossa característica forte, que é a ser mestiço, né? Que nos engrandece, nos enriquece. E esse livro, de 1969, ele escrito quando o Jorge Amado tinha 57 anos, ou seja, estava quase a minha idade quando ele escreveu esse livro. Então esse livro tem uma atualidade muito grande, e é por isso que eu queria começar essa nova série trazendo este livro para vocês. Então é a minha recomendação. Espero quem não leu que leia, e quem já leu há muito tempo atrás, como foi o meu caso, que eu li em 2010, que releia, que vai fazer um bem incrível, que é uma leitura interessante, você se sente cativado. E Jorge Amado tem essa característica, né? Ele não está ligando para a forma, ele liga para a alma do povo baiano, do povo brasileiro. É isso que ele traz, que eu acho que é mais bonito em Jorge Amado como escritor. Então, essa é a minha sugestão. Obrigado e até a próxima.